própria casinha. Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltitar, um, dois, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece inicial. Agradecemos a Ti, Deus nosso Pai, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecemos, Pai, pelo planeta em que estamos vivendo, que possamos, Senhor, tomar consciência da necessidade de cuidar bem dele, de cuidar bem dos nossos corpos, de cuidar bem das nossas mentes, sempre procurando, Senhor, motivos de elevação espiritual e mental, para sermos sempre melhores do que fomos ontem, Pai. E a Ti, Jesus amado, muito agradecidos estamos, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe quando por aqui esteve, por todo o amor que nos ensinou, e que possamos, Jesus, estar ligados a Ti, pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, durante todos os momentos de nossas vidas. Assim, rogamos pelo nosso estudo de hoje, para que estejamos atentos e possamos aprender tudo o que aqui for trazido. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! O tema de hoje é sobre o cuidado com o nosso planeta. Isso mesmo, a Terra é a nossa casa, o local onde vivemos e que estamos tendo experiências nessa encarnação. E será que estamos cuidando bem dela? A água, o ar que respiramos, a terra que nos dá de comer, os animais. Vivemos um projeto de vida para termos o mínimo necessário para viver e evoluir, mas muitas vezes utilizamos mal os bens que temos. Já pensaram que em outra encarnação podemos vivenciar a falta daquilo que não valorizamos anteriormente? É isso mesmo, somos herdeiros de nós mesmos. Vamos pensar no lixo que produzimos? A gente em casa produz muitas vezes o lixo desnecessário, desperdiçando comida, consumimos muitos produtos em embalagens plásticas, materiais que poderiam ser reduzidos e reutilizados. Vocês já pensaram para onde vai o lixo da nossa casa? Vão para os aterros e lixões. E lá há pessoas, que são os catadores, que trabalham duro para caminhar nossos resíduos recicláveis para um novo ciclo produtivo. E isto, sabe o que é? É aproveitar o que jogamos fora
para transformar em um outro produto. E isso foi que um artista plástico brasileiro famoso chamado Vic Muniz fez. Ele transformou os resíduos encontrados nos lixões em arte. Ele formou imagem com esses objetos que ele encontrou. Então, a gente pode imaginar que nós podemos criar meios de desenvolver estilos mais sustentáveis de vida. E esse artista fez das sucatas arte. E essa arte nos faz refletir, nos faz pensar no lixo e nos resíduos que produzimos, poluindo as águas, a terra, a grande casa que moramos, chamado planeta Terra. Então, gente, vamos pensar o que podemos fazer para cuidar do nosso planeta? Vamos lá? O Mundinho, uma história de Ingrid Bellinghausen. Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia nunca ter fim. Nele moravam muitos animais e muitas árvores que viviam muito felizes. Assim, o mundinho também ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras. De sentir o leve perfume de suas matas e doces flores. E de ver os animais brincando sem parar, nas suas terras e nas suas águas. Um dia, de repente, chegou lá um outro ser, um homenzinho. Todos olharam para ele um pouco assustados, pois não o conheciam. Então o mundinho, muito amável, já foi dizendo: "Amigo, seja bem-vindo. Você pode habitar aqui conosco." O homenzinho agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. E o mundinho era muito legal, sempre sorria para eles e os ajudava. Após alguns anos, o mundinho foi se modificando muito. Já não sorria como antes e chorava tristemente. Os homenzinhos cada vez mais tomavam conta dele, invadindo suas florestas e destruindo-as para construir coisas que achavam mais importantes. Essas coisas soltavam fumaças e sujavam seus rios e lagos. A poluição ia aumentando e não demorou muito para os animais começarem a desaparecer. Eles já não podiam mais comer, nem respirar. O mundinho a cada dia chorava mais. Suas lágrimas eram tantas e tão grandes que foram inundando tudo. Os homenzinhos ficaram com medo. Alguns estavam se afogando e morrendo. Daí, um deles falou para os demais: "Eu havia dito para vocês que vivendo aqui teríamos de trabalhar preservando-o em primeiro lugar, cuidando dele." E um outro continuou: "Não foi o que fizemos, agora estamos sofrendo por isso." Todos, arrependidos, concordaram com ele. Assim, foram pedir desculpas ao mundinho pela falta de consciência. Só pensaram em si próprios e em seus desejos. O mundinho pensou e teve uma grande ideia. Podemos ainda nos salvar, se todos nós trabalharmos para isso. Assim, daquele dia em diante, todos unidos iniciaram um trabalho maravilhoso. Cuidar do meio ambiente e da harmonia entre todos. Oi, gente, tudo bem? Agora eu irei falar sobre um pouco a história sobre o mundinho. Era uma vez um mundinho que ele vivia num espaço tão grande que a gente não conseguia nem ver o fim desse espaço.
E nesse espaço tinha muitas estrelas, planetas e o grande sol, é claro que não podia faltar, né? E no mundinho vivia muitos animais como os peixes, pássaros, girafas, entre outros animais. Também tinha muitas árvores, flores, mas o que era mais importante é que todos eram felizes. E com isso o mundinho ficava cada vez mais feliz e contente e sempre sorrindo. Gostava muito de ouvir o som dos seus pássaros a cantar, o som das suas cachoeiras e também de sentir o leve perfume das suas matas e sentir o doce aroma das suas flores, sempre soltando fumaças e sujeira sobre seus lagos e seus rios. A poluição foi aumentando tanto, que os animais começaram a desaparecer. Já não tinha tantos como antes, pois não tinha o que comer e nem como respirar. O mundinho, cada dia mais, chorava. Suas lágrimas eram tão grandes que inundava tudo em sua volta. Os homenzinhos cada vez ficaram mais com medo, pois estavam se afogando nas lágrimas do mundinho. Daí, um dia, um homenzinho falou para os demais: eu havia dito para vocês viver aqui e teremos que trabalhar e cuidar do mundinho em primeiro lugar. E o outro falou: não foi isso que fizemos e agora estamos sofrendo. Todos ficaram arrependidos e foram pedir desculpa ao mundinho. Como o mundinho era tão amável, aceitou a desculpa de todos, mas falou: ainda temos tempo para se salvar, mas precisamos que todos nós trabalhemos juntos para que isso aconteça. Daquele dia em diante, todos se uniram, iniciaram um trabalho junto maravilhoso, cuidando do meio ambiente, da harmonia entre todos os seres. E assim, o mundinho voltou a ser como era antes, feliz e contente, e cheio de árvores e animais. Oi, pessoal do GEAL, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é a evangelizadora Cristiane Pedrosa e eu vim aqui hoje com uma proposta de reaproveitamento de material que ia para o lixo e pode virar um brinquedo, um fantoche. É a forma que a gente encontrou de incentivar você a fazer a arte e cuidar do planeta, porque quanto menos lixo a gente produzir, mais bem cuidado a nossa planetinha azul fica, não é verdade? Então que tal se fazendo essa atividade a gente possa homenagear também os bichinhos da fazenda, os bichinhos da natureza, os bichinhos do Pantanal, como esse lindo jacarezinho ou essa linda vaquinha. Bom, a proposta é muito simples. Você pode pegar uma embalagem qualquer que você tenha na sua casa. Pode ser de pasta de dente. Essa daqui é de tinta de cabelo do meu filho. Pode ser de sabonete. Essa vaquinha aqui eu fiz com uma embalagenzinha de sabonete, que era desse tamaninho aqui, olha. Retangular, tá vendo? Pergunta pro papai e pra mamãe, que às vezes pode ser até uma caixa de remédio, mas vazia. Por isso é importante a gente perguntar para um adulto responsável, tá bom? O que a gente vai precisar para essa aventura de hoje? Para essa nossa aventura de reaproveitamento de materiais. Uma tesoura sem ponta, uma régua,
coisas para pintar. No nosso caso aqui, eu vou fazer um jacaré. Outro, parecido com esse daqui. Eu usei canetinha verde, giz de cera verde, lápis para fazer as marcações, caneta para marcar a caixa para cortar e cola. A primeira coisa que eu fiz foi ver se estava bem fechadinha a caixa. E para isso, se a caixa não estiver bem fechada, pode ser que você precise passar uma cola na ponta ou usar uma fita crepe ou uma fita durex. Eu aconselho a fita crepe, porque a fita crepe aceita cola. Mas se não tiver, passa só a cola mesmo por dentro e, como a gente vai encapar a caixa, esse próprio papel que a gente vai usar para encapar vai ajudar nisso. Por que a gente vai usar para encapar? A gente vai usar uma folha branca de papel que a gente vai cortar e decorar. A minha caixinha, como você pode ver, ela era assim. E aí eu fiz uma marcação nela, porque eu não queria que ela ficasse retinha, não. Eu queria que ela ficasse com uma parte maior e a outra menor, para eu colar aqui em cima o dentinho do jacaré e ficar um pouquinho diferente. Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui, onde eu queria cortar, cortei esse pedaço e as laterais para que fique assim e eu possa fazer uma boquinha. Já até parece um jacaré, né? Então, agora é só decorar. E para decorar, eu vou cortar 2 retângulos um pouco maior do que esse pedacinho da caixa e vou pintar de verde, assim, e vou colar aqui. Vou passar cola na caixa. Você pode ver que a minha folhinha que era branca, eu já pintei com giz de cera. Cortei primeiro e pintei. E aí, eu deixei umas sobras, tá vendo? Essas sobras eu vou cortar com a tesoura para dobrar e fazer um bom acabamento depois. Aqui, em cada uma das esquinas eu vou dar um piquezinho, ó. Agora eu vou poder passar cola e dobrar. Dobrando assim, cuidado para não sair do lugar. Aqui. Lateralmente também, em cada uma das pontinhas. A gente vai dobrando e colando. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Depois de colar, de um lado e do outro, assim, a gente vai pegar a folha de papel branco e vai marcar um pedacinho em torno de uma das partes da caixa, deixando uma sobra, assim, tá vendo? Eu já marquei, cortei o pedaço que eu precisava e pintei de verde a folha branca, tá? Vou fazer isso também para os dois lados da caixa. E vou deixar sempre uma sobrinha que eu vou colocar dobradinha para cá. Mas para eu dobrar para cá, eu vou precisar fazer uma coisa muito importante, que é alinhar ela aqui e perceber que na hora de dobrar para cá, vai sobrar. Então, eu vou marcar aqui com lápis
aonde eu vou dobrar para cortar o que tá sobrando e não deixar essa sobra interferir na montagem do meu boneco. Marquei aqui. E é esse pedaço aqui que tá sobrando e que eu vou recortar para poder não deixar na parte da boquinha isso faltando. Então, aqui vai ficar, ó, bem rentezinho, tá vendo? Os outros, o que sobrar, eu vou dobrar pra dentro e vou colar aqui dentro. Vamos ver como é que vai ficar? Então, na parte de dentro da boquinha, eu colei aquele vãozinho que a gente cortou. E fui colando e enrolando o papel em volta. Aí ficou assim aqui, olha, sobrando papel. Eu venho com a tesoura, corto lateralmente essa sobra, vou passar a cola e vou dobrar ele para dentro da caixa como se eu estivesse encapando mesmo. Ó, afinal de contas, o que a gente está fazendo é isso, a gente está encapando a caixinha. Quanto mais bonito você encapar, mais perfeitinho vai ficar o seu bonequinho. Vou repetir o processo do outro lado. Vou alinhar aqui na caixa o meu papel. Lembrando que eu já encapei esse pedaço, então eu vou alinhar aqui. Vou ver aqui, olha, o que sobra é esse cantinho aqui, de um lado e também do outro. E vou marcar exatamente o que eu preciso cortar. Aqui dá pra ver bem todas as marcações que eu fiz no papel antes de cortar. Eu coloquei a caixa, fui girando para ver de que tamanho eu precisava do papel. Marquei com lápis, cortei, coloquei a caixa aqui de novo, vi o vãozinho que eu precisava para encaixar e fechar a boquinha, marquei aqui com o lápis e cortei esse vãozinho aqui. Do outro lado eu pintei tudo e agora eu vou colar. Passando a cola aqui primeiro, que é o lado de dentro da caixinha. E é exatamente aonde esse vãozinho vai encaixar. E agora, basta colando lateralmente. Dobrando todas as pontinhas para dentro e colando, o meu jacarezinho, por enquanto, tá assim. Agora, eu vou fazer os dentinhos, eu vou cortar uma tirinha de papel, vou dobrar mais uma vez, mais uma e de novo, até ela ficar desse tamanho aqui. Vou marcar aqui para eu não me perder um desenho de um triângulo, com cuidado de não fazer até o final. Vou cortar de um lado e do outro, mais ou menos na minha marcação. Para ficar assim. Então, a gente tem uma dentadura de jacaré. Para fazer os olhinhos, eu usei uma moeda e fiz assim, um contorno de lápis. Bem juntinho.
Então, para fazer os olhinhos, eu usei 2 moedas para marcar o círculo, desenhei as pupilas e cortei assim. Depois decorei com canetinha verde. Essa dobrinha aqui, essa partezinha aqui, pra gente fazer uma dobrinha e colar os olhinhos. Que a gente vai colar aqui. Olha como ele tá ficando lindo, gente. Agora é só colocar a dentadura dele. Lembra que ele tá com essa parte aqui maiorzinha? Então, a gente vai colocar cola aqui. Vamos ver o quanto que a gente vai precisar para colocar esses dentinhos, não é mesmo? Cuidado para não colar a boca dele fechada, senão ele não vai poder conversar e fazer vozinha pra gente brincar. Pronto. Agora ele já é um jacaré dentado. E agora, finalmente, a gente pode desenhar um narizinho. Os buraquinhos do nariz. Ó. E a gente poderia dar um nome para o nosso jacaré. Que tal... que tal você me mandar uma sugestão? Eu vou adorar ouvir nos comentários depois do geal qual é o nome que você decidiu dar para o jacaré. Oi, criançada! Vocês gostaram? Eu não sou um charme de jacaré? Lindo, charmoso. Se você estiver ali em casa, você pode fazer uma peruca em mim e eu viro a Cuca. Cuidado! Então, turma, espero que vocês tenham gostado do nosso jacarezinho, que ficou tão fofinho, tão simpático, do amiguinho dele. Oi, tudo bem? Da Dona Vaquinha. Eu mostrei pra vocês como a Dona Vaquinha ficou bonita no início, não foi? Peraí. E eu tô doida pra ver como é que vão ficar os fantoches de vocês. Não esqueçam de colocar as fotos no nosso Padlet. Ah, o link tá aqui embaixo, ó. Beijo, até o próximo geal. Fiquem com a nossa prece. Com as nossas mentes elevadas e com os nossos corações batendo juntos, vamos pedir ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, iluminar as nossas mentes e os nossos espíritos, para que nós conseguirmos ver no nosso dia a dia oportunidade de melhorar o nosso planeta, auxiliar não só na reconstrução moral, mas também na reconstrução ecológica, que tanto a nossa Terra precisa. Com essa paz e com essa luz, a gente agradece a oportunidade dessa reencarnação, estarmos aqui nesse momento de transição. Obrigada, Mestre. Graças a Deus. Ouça o vento da folhagem,
veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra. Temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono. Reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra. Temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono. Reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia.
humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem, homem de bem.
vem e o sol brilhará. Os ventos bravios irão se acalmar. Tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar. Mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar. Mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei. Por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de reunião pública. Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos nos manter harmonizados com a casa de Miguel. E vamos ao nosso roteiro desta noite. A página de abertura será trazida pela nossa irmã Maria Eduarda. A Fátima Queiroz falará sobre o Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 12, da perfeição moral. E a questão será 918, sobre caráter do homem de bem. E nossa irmã Maeli Moço nos trará seus estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, com os itens 4 e 5, que fala sobre as causas atuais das aflições. Que possamos ter uma boa noite de estudos e fiquem com Deus. Graças a Deus. Do livro Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos André Luiz e Emmanuel. Mensagem de Emmanuel. O bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecidas, com um preciso discernimento entre o bem e o mal. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo, com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles para que não se arrojassem na delinquência. Espantamo-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte, à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não as levasse às grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover, em tempo hábil, a ocorrência infeliz. O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno, na imunização contra o mal, com um desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo, e estamos concordes com semelhante assertiva no tocante a viver. De vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência, em que necessitamos do amparo uns dos outros para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio a pleno oceano reclamam auxílio mútuo a fim de que se evite
o sossobro da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço do planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí, a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas, para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizemos o bem antes. Mestre Jesus, amigos espirituais que envolvem a nossa casa espírita e envolvem o trabalho que irá se desenvolver na noite de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em cada um nos seus lares, mas com os nossos pensamentos vibrando pelo aprendizado que poderemos ter nessa noite, para que a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus, sob a compreensão de Kardec, possam nos trazer novos horizontes, novas perspectivas, novas reflexões para o nosso dia a dia, para os desafios que enfrentamos, para a esperança que precisamos desenvolver, para que a tarefa que nos trouxe a essa reencarnação possa ser bem desenvolvida por nós, que nosso íntimo possa envolver-se com a amorosidade desses abnegados trabalhadores, com os ensinamentos de Jesus, que são o nosso guia, que através da sua mensagem, através do seu exemplo, como nosso modelo de fraternidade, de amor ao próximo, possamos estar imbuídos desses propósitos do bem, para que a cada dia nos chegue sempre novos entendimentos no sentido da nossa evolução espiritual. Que a tua luz, Senhor, abranja também os espíritos desencarnados que conosco estudam nessa noite, para que tenhamos o máximo de proveito possível nesse intercâmbio espiritual de aprendizado, de troca, de pensamentos e emoções voltados para a evolução do nosso planeta, para que cada um de nós possa estar contribuindo da melhor forma possível. E assim pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos no estudo sobre as leis morais e vamos tratar do capítulo 12 da perfeição moral, a questão 918, caracteres do homem de bem. É interessante a gente pontuar logo de início que o Evangelho segundo o Espiritismo também tem um capítulo mais amplo, sobre essa questão do homem de bem, da perfeição. O nome do capítulo é Sede Perfeitos, é o capítulo 17, onde Kardec vai então ampliar as reflexões sobre os caracteres da perfeição, do homem de bem, dos bons espíritas e vai trazer a parábola do semeador.
Então, nós temos aqui algumas considerações de Kardec, e se alguém tiver interesse, eu sugiro buscar também o Evangelho nesse capítulo 17. Então, a pergunta de Kardec é a seguinte: por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E então os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Então, essa resposta dos espíritos vai trazer aqui essa condição, né, da prática da lei de Deus. E, inicialmente, depois a gente comenta sobre a questão da vida espiritual. Então, a prática da lei de Deus é uma prática que vai nos levar, né, a uma condição de elevação da nossa condição atual, e ela, integralmente praticada, ela já é uma superação, ela implica, né, numa superação dos vícios, das situações de inferioridade que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque a gente muitas vezes quer alcançar essa condição de perfeição numa única encarnação, né? Um equívoco quando a gente pensa nisso, né? Porque nós temos um processo de aprendizado, né? A perfeição ela vai se dar à medida a elevação, né? À medida em que nós vamos conseguindo superar no dia a dia situações que hoje ainda nos arrastam para erros e injustiças, medos, situações que nos prendem a essa condição ainda de sofrimento e a necessidade das provas e expiações. E muitas vezes caímos num desânimo, porque fazemos uma confusão entre perfeição e perfeccionismo. E ficamos perseguindo um perfeccionismo que muito mais nos detém do que nos impulsiona para frente. Porque o perfeccionismo é aquela fixação de que a gente não pode errar, de que a gente tem que fazer sempre tudo certo, que a gente já tem que acertar em todos os atos da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E claro que todos nós queremos isso, essa é a nossa meta, né? Mas a gente também precisa compreender que isso faz parte de um processo. E não nos determos, porque o que ocorre muitas vezes, né, o Espírito Hamed traz bem isso, no livro Renovando Atitudes e outras reflexões também, né, de outros autores, de que essa fixação no perfeccionismo, ela nos gera insegurança para as ações. Então a gente tem tanto medo de errar que a gente não age e fica detido naquele medo de tomar decisões, de falar, né, quando tem uma ideia, um acréscimo, uma situação qualquer, mas a gente fica tão temerosa e acaba se detendo e não contribuindo com a gente mesmo, né? E a questão da compreender por antecipação a vida espiritual, porque isso nos leva a uma ampliação, né, do nosso propósito na atual encarnação. Quando a gente tem a perspectiva como espírito imortal, nós vamos entender as nossas dificuldades, vamos trabalhar para superá-las, porque
mas também entender que a gente vai ter uma continuidade da vida. E isso nos dá um vigor para que a gente possa entender, não, eu estou aqui, estou passando por situações que eu dei causa anteriormente ou nessa própria vida, mas eu tenho uma perspectiva melhor para frente. Hoje os meus acertos me levarão a uma situação melhor nas próximas encarnações e eu tenho um projeto que vai se estender ao longo de muitas reencarnações, ao longo de séculos ainda. Mas eu sei que um dia eu vou chegar a ser um espírito feliz, um espírito que vai usufruir dessa condição de perfeição. Então agora a gente vai ver algumas considerações trazidas por Kardec em complementação à resposta anterior. E nós vamos falar de virtudes, porque as virtudes são aquelas qualidades essenciais ao espírito que serão desenvolvidas ao longo do tempo e nos trarão, a possibilidade de sermos espíritos cada vez melhores, no sentido do nosso comportamento, na nossa convivência social, no nosso íntimo, para que possamos aos poucos desenvolvendo ações espontâneas, autênticas, e até que se tornem naturais, né? Então nem se precisa pensar em um determinado comportamento, como eu devo agir, porque aquilo já estará impregnado no nosso ser, desenvolvido, uma qualidade já adquirida. Então, a gente vai percebendo isso, puxa, eu agi assim, nem pensei. Vai chegar um momento que a gente vai se dar conta disso, de que aquele esforço, que hoje para nós é um esforço, né, de nos contermos, de não sermos injustos, de praticarmos a caridade, de termos um pensamento sempre voltado para o bem, se isso hoje é um esforço, um dia isso será natural. Então, esse desenvolvimento paulatino das virtudes é o que todos nós queremos, né? Todos nós perseguimos. Então, a primeira consideração que ele traz é a seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os atos realizados, ele se perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizessem por ele. E aí nós vamos entender que esse homem de bem, né, ele vai precisar estar compreendendo, se interrogando, né? E aí a gente vai lembrar lá de Santo Agostinho que ele nos propõe uma reflexão diária sobre como foi o nosso comportamento, como nós agimos a cada dia. Porque essas condições, elas vão precisar dessa autocrítica. Todos os dias a gente se perguntar, como eu agi? E aí quando a gente faz esse retrospecto de como passou o dia, dos pensamentos que povoaram a nossa mente, das nossas atitudes, porque às vezes a gente não age mal, mas o nosso pensamento ainda se compraz com situações infelizes, situações de desequilíbrio, de rancor, de ressentimento, e aí a gente deixa de fazer o bem que pode ser feito, que a gente já tem condições de realizar.
E aí ele também traz aqui a questão do motivo para dele se queixar. Então, quando a gente ouve uma crítica, será que essa crítica ela tem um fundamento de razão? Nós somos muito ajudados por aqueles que nos criticam, porque nem sempre nós temos essa autocrítica. Então, quando alguém fala algo de nós, e a gente faz essa reflexão íntima, será que ele tem razão? E aí a gente vai conseguindo perceber situações que até então estavam escondidinhas de nós mesmos. A gente não queria, às vezes, enxergar, né? E a prática da justiça, quer dizer, esse esforço para a gente ter essa isenção de ânimo ao julgar algo, ao avaliar as situações, um coração que a afetividade transborde, que veja as coisas de uma perspectiva, não de julgamento e de sempre de perturbação, mas numa perspectiva de que o outro, ele também está num processo como nós, né? E a caridade na sua feição mais ampla, no sentido assim, de ajudar sem a intenção, sem a espera da retribuição, sem essa perspectiva de querer aparecer com os atos de caridade, né? Entendendo no outro que está numa situação de maior dificuldade, um irmão que precisa nesse momento da nossa ajuda. Então essa pergunta aqui ela é bem ampla, né? E a gente poderia desdobrar em muitos outros aspectos, né? Mas ela traz algumas reflexões bem importantes, né? E que merecem assim o nosso mergulho íntimo, merecem essa nossa reflexão mais aprofundada. Então, continuando a leitura, o homem compenetrado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele deve usar para o bem, deles não se envaidece, pois sabe que Deus que lhes deu pode lhes retirar. Então, Kardec traz aqui, retoma essa questão da caridade, do amor ao próximo, da intenção unicamente pelo bem, sem outras expectativas de retribuição, e sacrifica seu interesse à justiça, né? Quer dizer, ele aqui traz a questão do interesse pessoal, porque o interesse pessoal, a gente vai ver, né, no Livro dos Espíritos como uma chaga, né, vamos dizer assim, que nos leva muitas vezes a deslizes, né, ao transbordamento do egoísmo, por conta da gente estar muito voltada para nós, para as nossas questões que só favorecem a nós. E aí Kardec que traz essa questão, né, do sacrifício desse interesse para que seja justo com o outro, né? Então, o bom, humano e benevolente para com todos, ele traz aqui a questão dos preconceitos, né, que é o meu entendimento, né, dessa questão. E porque muitas vezes a gente é bom ou tem uma ação mais equilibrada com aquele que vem ao encontro das nossas ideias, das nossas crenças, mas aquele que difere de nós, que
tem uma condição diferenciada, seja do que for, nem sempre a gente tem esse olhar, né, da caridade, da bondade, e faz uma distinção, muitas vezes até na ajuda, ou quando ajuda, ajuda com uma crítica severa, preconceituosa. Então, que é uma questão assim bem atual nos nossos dias, né? Essa questão dos preconceitos, de respeitar essa distinção de pontos de vista, de posicionamento no mundo, e nós sabemos que isso não é simples, mas é algo que nós precisamos trabalhar em nós, né? Para que a gente possa ir galgando, né, essa de ver realmente a todos, né, como irmãos. E hoje talvez a gente ainda titubeie em algumas situações, e é importante a gente estar atento a isso, né? Por último, ele traz aqui a questão do poder e da riqueza, né? Que tanto o poder quanto a riqueza, eles podem ser temporários, mesmo numa mesma encarnação. E nós, só quando vivemos essas situações do poder e da riqueza, não podem ser consideradas só para o nosso usufruto, né? Existe uma intenção relacionada ao outro também. Então, se nós temos condições de ter poder sobre algo, em qualquer situação, ela sempre deve estar também voltada para o que eu posso fazer em benefício de uma coletividade, em benefício do meu próximo com esse poder que eu tenho. E a riqueza também, isso já é largamente discutido, né? Que a riqueza ela não é boa nem má. O uso que nós fazemos dela é que vai dar a ela um direcionamento voltado para a caridade, para proporcionar uma elevação do outro, possibilidades de proporcionar um trabalho digno, proporcionar uma vida edificante, digna para muitos. Então, sempre ter essa perspectiva, o que eu tenho hoje, eu posso amanhã não ter, e não ter uma ilusão, né, em relação à acumulação, em relação ao egoísmo. Então, continuando, se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Ele é indulgente para com as fraquezas de outrem, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e lembra-se destas palavras do Cristo. Aquele que é sem pecado, atire a primeira pedra. Então, a importância desse tratamento, né, bondoso, seja com quem for, né, bondoso para aqueles que, porventura, sejam nossos subordinados. E também a gente precisa pensar naquele que são nossos superiores, né, como nós nos comportamos diante daqueles que nos são superiores, porque muitas vezes a gente, quando tem um subordinado, é benevolente, tem todo um cuidado com ele, mas em relação aos superiores a gente nem sempre tem a mesma caridade, né? E não oramos por eles, não compreendemos que muitas vezes estão diante de dilemas e também de desafios. Mas quando temos essa questão aqui da dependência de outros sobre a nossa autoridade, então ter essa atitude, né, de valorização, de estar sempre cuidando, né, de como nós os tratamos e ter essa atitude, né,
mais horizontal nesse trato, né? Para que a gente não esmague, como ele diz assim, né? Com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância. E a questão da indulgência, né? Porque todos nós temos questões que precisam ser melhoradas, melhor desenvolvidas, né? Então, esse nosso olhar para o outro precisa estar cheio dessa perspectiva. Eu também erro, eu também tenho questões a melhorar, eu também sou um espírito que está na luta. E reconhecer que cada um tem uma história, cada um tem uma possibilidade, uma vivência, e isso vai ser diferente, né, na forma de cada um de nós nos posicionarmos diante do mundo. Então, já concluindo, né, o estudo, vamos ler aqui. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que se lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Ele respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como quereria que os respeitassem para com ele. Então, a questão do perdão, que é fundamental na nossa vida, nós desenvolvermos, porque como nós comentamos no slide anterior, nós precisamos ter em mente isso, nós também erramos. E quando nós percebermos isso, com humildade, de reconhecer que somos pessoas que falhamos muito, às vezes a gente nem se dá conta do que nós fazemos ao outro. Então, como a gente às vezes não tem essa clareza, a gente precisa ter esse cuidado de por que o outro agiu daquela forma conosco, que nos magoou, que nos afrontou. O que está se passando? Será que eu dei causa? Será que eu também não contribuí para que houvesse aquela reação inadequada, aquilo que eu considero inadequado? Então, é preciso que a gente tenha, né, essa perspectiva e seguir em frente com a nossa visão de que não guardar o rancor, não guardar o ressentimento. E porque existe essa medida, como ele colocou aqui. Nós seremos perdoados como nós houvermos perdoado por outros, né? Nós agimos não só com aquele que nos magoou, mas agimos com outras pessoas, agimos mal também. Então, essa dimensão de que a gente não acerta sempre, isso é fundamental para que a gente possa viver, né, com mais serenidade, deixando fluir essas situações de mágoa e de ressentimento e ir embora. E por fim também a questão dos direitos, né? Eu trouxe essa figurinha aqui da igualdade e da equidade, porque nós não queremos que somente a igualdade, nós queremos a equidade, diferentes oportunidades para diferentes possibilidades, para que todos possam usufruir dos mesmos direitos. Então ali cada um tem um banquinho diferente, uma plataforma ali para o cadeirante, para a menininha que ainda precisa dos 2 caixotes, para que ela tenha um direito igual ao outro que não precisa de nenhum acréscimo ali para usufruir daquele direito. Então essa é a nossa perspectiva, né? Diante do outro, diante das situações que nos apresentam. Então, que nós possamos refletir, possamos ter clareza de que tudo isso ainda é um caminho, mas que as nossas reflexões diárias possam nos levar a estarmos sempre galgando esses passos, pouco a pouco, mas com determinação e com a alegria de termos muitas oportunidades ao longo dos nossos dias.
Fiquem em paz, que Jesus esteja sempre nos abençoando. Ele está, né? Que nós possamos perceber isso. Um grande abraço a todos. Olá, boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa reunião pública de sexta-feira, aqui no canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Maeli e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos o capítulo 5, há 2 semanas atrás. Portanto, vamos dar continuidade a ele nos itens 4 e 5, que tem como título Causas Atuais das Aflições. Esse capítulo, tem como título uma das bem-aventuranças que Jesus pronunciou segundo os evangelistas. Ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Olhando essa sentença, sabendo do significado já de bem-aventurança, que significa felicidade, alegria, felizes, era como se Jesus estivesse, então, fazendo uma apologia ao sofrimento. Portanto, a gente precisa entender um pouco o que ele quis dizer com essa bem-aventurança. Como o aflito pode ser consolado? Como a aflição se dá e como solucionar essas aflições ou como vivê-las de modo um pouco mais saudável e um pouco menos sofrido. Toda a codificação do Espiritismo tem uma base educativa. O livro, primeiro, o Livro dos Espíritos, possui quatro partes. E nessas 4 partes nasceram os outros 4 livros. A primeira parte deu origem ao livro A Gênese, porque ela trata das causas primárias. A segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, originou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, originou o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o exemplo máximo de moralidade é o nosso Cristo Jesus. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, portanto, trata das esperanças e consolações e deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Portanto, podemos ver todo o encadeamento que o nosso codificador fez para então dar curso àquilo que os espíritos trouxeram para nos instruir. Então vamos direto ao texto para que a gente possa analisar o que Kardec falou nesse livro. Ele começa dizendo, lá no item 4 do capítulo 5, as vicissitudes, ou seja, as dificuldades da vida, são de 2 espécies, ou, se quisermos, têm 2 origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, ele já vai nos dizendo que as causas atuais das aflições possuem, ou melhor, as dificuldades possuem 2 espécies. Uma nessa vida que estamos vivendo agora, na vida presente, e outra fora desta vida, ou seja, anterior a esta. É curioso pensarmos que ele pontua as causas atuais das aflições antes de trazer as causas anteriores das aflições. Está no item 6 deste capítulo. E aí ficamos pensando que talvez ele tenha colocado as causas atuais das aflições primeiro, porque as nossas maiores aflições não estejam, talvez, nas vidas passadas.
e sim nesta vida. É algo a se pensar. Continuando o texto, ele diz: remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Ora, o que ele está dizendo é, se a gente for olhar na origem, na fonte dos nossos males, nós vamos ver que muitos dos nossos males são consequências naturais de quê? Do nosso caráter e da nossa conduta. Isso é muito significativo, porque geralmente, quando algo de ruim nos acontece, a gente tende a colocar um culpado. Alguém errou e me causou um mal. Alguém está equivocado. Alguém me feriu. Alguém insistiu que eu fizesse um determinado movimento e eu o fiz e olha o que deu. Poucas as vezes, muito poucas vezes, nós vamos à causa real, remontamos toda a história para percebermos que, na verdade, aquela aflição tem origem no meu caráter e na minha conduta. Então, ele vai dizer que muitos homens caem por sua própria culpa, por sua própria imprevidência, pelo seu orgulho e por sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Isso é uma grande verdade. Todos nós queremos os nossos desejos atendidos. E quando eles não são atendidos, ficamos muito bravos, nos sentimos injustiçados. E daí se origina a causa das nossas aflições. Tem um texto aqui no Evangelho que está exatamente nesse capítulo, no capítulo 5, no item 26, que tem o título Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei chocada com o que o Espírito nos trouxe. Ele assina como um anjo da guarda em Paris, em 1863, e tem um trecho que me chamou muita atenção. Ele diz assim: contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós ele exige. Mostrando para nós que todo o sofrimento tem base na nossa intimidade. Quantas coisas nós vivenciamos, não porque Deus dirigiu a nós aquela prova, e sim porque, como ele diz, nós aumentamos o volume. Então, se tínhamos aqui uma prova, o que nós fizemos? Sobrepomos. Vamos colocando coisas uma em cima da outra. E aí é que está as aflições. Aí é que mora a grande questão do ser. Porque não nos contentamos. Não basta as nossas tarefas, as coisas que abraçamos, aquilo que resolvemos fazer. Não. A gente tem que botar sempre um peso. Temos que ser vítimas. Temos que nos sentir injustiçados. Afinal de contas, alguém me feriu. Alguém tirou de mim algo. Mais à frente, o Kardec vai dizer: a quem, portanto, deve todas essas aflições, senão a nós mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples
e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto que, na verdade, a sua má estrela é a sua própria incúria. Então, o que Kardec está dizendo ratifica o que o Espírito nos disse. Que, na verdade, nós colocamos mais volume. Às vezes a gente vem com uma questão a resolver, uma questão de saúde, por exemplo. E aí a gente coloca mais volume. Em quê? Na queixa, na reclamação, na insatisfação, na incompreensão, na falta de resignação e de resiliência diante daquele mal, que é temporário. É algo que veio, esse remédio nos veio para nos curar. Mas a gente não vê. E de onde nós vamos tirar, então, o consolo? Porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que ele vai passar a mão nas nossas cabeças? Será que ele vai dizer, coitadinho? Não. O consolo vem do Consolador prometido. O consolo vem do Espiritismo que alarga as nossas consciências e nos mostram que os grandes responsáveis pelas nossas fragilidades, aflições e sofrimentos somos nós mesmos. Tenhamos feito no passado ou nessa existência. E às vezes a gente acha que a questão está no passado. Mas Kardec não coloca o passado em primeiro lugar, ele coloca o presente. Significa que agora eu tenho toda a oportunidade em minhas mãos para fazer diferente. Para efetivamente ser consolada pela doutrina espírita, pelos ensinamentos do Cristo para quem não é espírita, porque o ensinamento ele é para todos. O que o Espiritismo faz é alargar consciências, é ampliar o nosso entendimento, é nos convocar intimamente para vibrarmos em outra sintonia e percebermos que o autor da nossa história somos nós. É esse o grande chamado, é esse o grande consolo. Nada é mais consolador do que saber que você está no domínio da sua própria existência. Você faz escolhas. Você tem livre arbítrio. Você pode escolher, você pode optar. Você pode fazer diferente. Você pode se reinventar. Portanto, quando a gente percebe que uma aflição nos chegou, é preciso que a gente examine. É preciso examinar a própria aflição. Emmanuel nos convida a isso numa página do livro Religião dos Espíritos, que é um livro dedicado, na verdade, a uma análise do livro dos Espíritos. Não é uma obra solta. Emmanuel vai dizer isso já no prefácio da obra. Como é que eu examino minha própria aflição? De onde ela nasce, já que ela nasce em mim? Como é que eu encontro a causa? Por isso, o nosso codificador nos enseja a domar as nossas más inclinações. Nos enseja a sentir o Espiritismo. E também nos enseja e nos incentiva, inspirado pelos Espíritos, ao autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo.
Essa é a frase escrita, tão divulgada e tão promulgada e propagada nos meios filosóficos, que também é base do espiritismo. Então, nós podemos sim conhecer a nós mesmos, para conhecermos tudo que há em nossa volta. Então, Emmanuel diz assim nessa página, eu não vou lê-la toda, porque a página é extensa, porque ele vai trazer cerca de 20 questões morais e, vamos dizer assim, não defeitos, mas coisas que devemos aperfeiçoar em nós, ajustar o volume e que nos trazem aflição. Ele diz, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Alguém que é ciumento, por exemplo, é um dos exemplos que ele coloca aqui. Ele diz que a aflição de quem é ciumento é o desespero. A aflição de quem é invejoso é despeito. A aflição de quem é vaidoso é loucura. Então, a gente poderia ficar aqui horas pegando cada uma dessas frases. Está lá no livro, repito, Religião dos Espíritos, no capítulo 10, examina a própria aflição. E fazermos um exame. Mas esse exame, ele precisa ser íntimo, ele precisa ser interno. Ele precisa estar em cada um de nós. Não cabe a cada um de nós que aqui estamos estudando nesse momento fazer o exame pelo outro. O exame é interno. É pessoal e intransferível para cada um. Então, ele diz que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. É claro que é assim. Eu não transfiro a minha aflição para o outro. Em muitos casos, quem está ao nosso lado, às vezes até se aflige com as nossas aflições. Mas nós sabemos que nós não damos conta nem dos nossos, quanto mais do outro. Então, Kardec está dizendo mais adiante que não vai haver uma só falta, por mais leve que ela seja, uma única infração à lei divina que não tem uma consequência. É inevitável. E aí ela pode ser mais ou menos desagradável. Vai depender de quê? De que falta eu cometi. Qual foi o nível dessa falta? Qual foi o grau dessa falta? Também é assim com as leis humanas. Não há diferença. Certa feita perguntaram ao Haroldo, o que é mais difícil? Cumprir a lei dos homens ou cumprir a lei de Deus? E aí ele disse, bom, o homem não consegue nem cumprir a lei humana, quanto mais a lei de Deus. Porque para cumprir a lei divina, eu preciso primeiro cumprir a lei que está aqui, diante de mim nesse momento. No presente, na atualidade. Eu não consigo mais interferir no meu passado, por mais que eu olhe pelo retrovisor, já passou. E o momento é agora. E agora eu posso fazer dessa experiência um suplício, um calvário, mas também eu posso fazer dela uma felicidade, uma bênção.
uma grande oportunidade. De quem é o olhar que está vendo? Então, a aflição no reino doméstico, como ele está dizendo, e na esfera profissional, do raciocínio, do sentimento, quanta aflição para ser o melhor da turma, quanta aflição para pendurar na parede vários diplomas, quanta aflição nós causamos em nós porque estamos disputando no trabalho um determinado cargo. Isso é uma aflição. A pergunta é, examina a sua aflição. Veja qual é a causa. Pode ser o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Percebem que para cada situação na vida, a gente vai ter, sim, a chave que nos liberta ou a chave que nos aprisiona. Com quem está? Então, o Espiritismo é esse consolador prometido, que nos tira desse lugar de vítima. E, mais ainda, nos tira desse lugar de estarmos na plateia, porque não somos plateia. Somos os atores principais dessa peça, dessa existência, desse momento. Não há como ser diferente. Você não vai atuar na minha vida como eu preciso atuar na minha, assim como eu não vou atuar na sua. Cada um de nós tem aflição que nos é própria. Por isso ele faz a separação do ontem e do hoje. Então, como eu não posso olhar para o retrovisor e refazer lá, porque já passou, eu posso fazer agora. Perceba o que te aflige. O que te aflige? O que tira o teu sono? O que te inquieta? E você certamente vai perceber que há uma causa. E a causa está falando de algo moral. Porque lembram que eu disse que o Evangelho está baseado na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais? Então, nós só temos aflições porque nós temos imperfeições morais. Caso contrário, a gente não teria. Sabe aquele ditado que a gente arruma sarna para se coçar? É exatamente o que a gente faz com as situações que acontecem na nossa vida. A gente vai colocando peso, vai colocando peso, vai botando volume, vai crescendo. E para onde nós vamos? Aonde a gente quer chegar? A gente gosta de apontar o dedo e dizer que o outro causou algo em mim, sem perceber que muitas das vezes somos nós que causamos. No livro Ceifa de Luz, o Emmanuel vai tratar do mesmo assunto. Lá no capítulo 31, ele botou o título Aflição. E olha o que ele está dizendo. Entretanto, se o caminho terreno é nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que nos conferirá o tesouro da experiência. Achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto. É tudo que a gente quer. Uma rede para deitar.
disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Então não adianta ter aflição. A aflição não resolve. Eu preciso converter essa aflição em roteiro de luz. E como que eu converto? Encontrando a causa. Encontro a causa através do autoconhecimento. Trabalho essa imperfeição moral, domando-a, porque eu não vou extingui-la, mas eu vou domá-la, eu vou domesticá-la, eu vou graduar no volume adequado. Percebem a diferença da proposta espírita para as nossas aflições? Que possamos nos utilizar dessa ferramenta, que é o Espiritismo em nossas vidas, que é o Cristo, que nos traz a mensagem rediviva, que nos livra e que nos salva verdadeiramente, porque nos mostra exatamente aquilo que devemos realizar em nós mesmos. Que paremos de colocar culpa em terceiros das nossas aflições e que assumamos a responsabilidade de que dentro de nós, na nossa intimidade, é que se originam essas aflições. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos verdadeiramente refletir sobre esse texto tão rico, tão carinhoso e tão incisivo e pontual de Kardec, a nos alertar que temos sim causas atuais das aflições e que elas estão em nós mesmos. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Amado Mestre Jesus, quantas bênçãos, Senhor, recebemos de Ti essa noite, através dos estudos, das reflexões que fizemos. Quanto a Te agradecer, Senhor. Agradecer por essa casa de Miguel, pelos trabalhadores da Tua seara, que nos ligam a Ti. Agradecer pela oportunidade de termos um meio de comunicação e podermos nos reunir para conversarmos sobre assuntos tão importantes e tão pertinentes da nossa caminhada evolutiva. Quanto a Te agradecer, Senhor, por mais esse momento, termos a certeza da Tua presença, do Teu amparo, desses benfeitores amigos que nos suavizam com os Teus abraços, com a Tua presença em nossos lares, as nossas aflições. Pedimos por todos nós, Senhor, aflitos que somos, que possamos cada vez mais conhecer a nós mesmos, para que possamos minorar essas aflições, para que verdadeiramente sejamos consolados pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos, para que aí então percebamos o quanto somos felizes. Louvado seja, Senhor, o Teu nome hoje e sempre.
que possamos ficar com essas vibrações, com as instruções desses espíritos amigos, para que possamos caminhar cada vez mais conscientes de que as nossas escolhas e a forma de olharmos o mundo e nos portarmos nele é preponderante para que essa felicidade, essa bem-aventurança nos chegue. Profundamente agradecidos, Senhor, te pedimos por todos os nossos irmãos também em aflição nesse momento, das mais diversas formas, que o seu coração, o teu manto misericordioso possa cobri-los de esperança, de perseverança e de fé. Graças a Deus. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim.